Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar de São Paulo, tá? A gente vai nesse Brabo News, tá? Vamos falar um pouco da reunião do Massis com o elenco, tá? A gente vai falar o que isso implica com a venda do Rodriguinho, tá? A gente vai falar também um pouco sobre o Alisson, né? E a proposta que o São Paulo ajustou do Corinthians, né? A gente vai falar do Julio Fernandes, tá? E a gente vai falar também sobre o que está por trás dessa votação do impeachment dos sócios, né? O que o senhor Outinhares e o Casares estão aprontando para cima dos sócios, né? E da torcida, tá? Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá bom? E vamos falar de São Paulo, tá? Bom, primeiro vamos falar aí da reunião de Masses, né, com o pessoal do São Paulo, tá? Do que a gente tem de informação aí com o Alexandre Vinhedo, corroborando com as informações do Alexander, do pessoal do UOL, tá? Que é o próprio Valentim Furlan. A gente vai falar também um pouco do que o Ramone Ártico comentou, tá? Então é o seguinte, né? Essa reunião do Masses com o elenco, né? Foi uma reunião, não teve o Carlos Magno, não teve o Rui Costa, segundo o Ramone, tá? O elenco não é muito fã desses caras, tá? Mas a interação do Massis foi na seguinte situação: para ele dar um respaldo melhor para o nosso querido Crespo, para falar para os atletas também que ele está com os atletas, vai tentar fazer o possível para manter o pagamento em dia, né? A gente sabe que está com os atrasos aí, né? Salariais, e o Massis comentou que vai fazer de tudo para que essa temporada mantenha tudo em dia, que essa seja uma política do clube, tá? E aí, puxando um pouco tentou dar uma tranquilizada no ambiente esportivo, né? Porque acho que ele entende que esse ambiente precisa ser blindado com relação ao restante das coisas, né? Então, corroborando com essa informação aí, o Massa está tentando aí fazer o meio de campo da melhor forma possível, tá? E nessa situação, o que aconteceu? O Rodriguinho foi vendido por cerca de 16 a 18 milhões de reais, né? 3 milhões de dólares, né? E nesse sentido, gente, 2 milhões e meio vai cair em até 30 dias, que isso é o pagamento à vista. E nesse sentido, o que vai acontecer com esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai justamente para tentar pagar os atrasados dos jogadores, né? Então, cerca ali de 12 a 13 milhões de reais vai cair à vista na conta do São Paulo, e o São Paulo vai efetuar esses pagamentos, tá? Então, tá nesse sentido aí, esse pagamento, tá? Essas negociações, então, esse é o sentido aí de ajustar justamente o pagamento dos atletas, né? Foi uma venda um pouco abaixo do que eu acredito que valha o Rodriguinho? Sim, mas eu acho que foi necessário nessa situação, porque o São Paulo precisa acertar o seu ambiente desportivo, precisa dar uma atenção para o futebol. E o Masses, pelo que eu estou vendo das movimentações que eles têm feito agora, é isso que ele está fazendo, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Reunião do Masses foi com relação a acertar o atrasado dos jogadores, e essa venda que foi concretizada do Rodriguinho foi justamente para que para que o próprio presidente acertasse os atrasados com os atletas, tá bom? Então, entendido isso, tá? A venda do Rodriguinho, na minha opinião, tá? Eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Não acho uma boa venda, 3 milhões de dólares. Não acho. E é importante a gente estar dizendo, tá? O São Paulo ainda ficou com 20% do atleta, tá? Mas aí, mesmo assim, eu não acho uma boa venda. Porém, uma venda necessária nesse momento, justamente para que mantenha o ambiente mais tranquilo, tá bom? Então, é isso, tá? Vamos para o próximo assunto, que é justamente a questão do Alisson, tá? Bom, o que a gente tem de informação aí, corroborando um pouco da informação do Alexandre Vieira, do próprio Valentim Furlan, é que é o seguinte: o Alisson, né? O Alisson, a gente viu que o Crespo falou que não tinha interesse nenhum em nenhum atleta do Corinthians, né? E nesse sentido, gente, o Alisson fazendo um pouco de força, né, para ir para o rival, né, pelo que a gente tem de informação, eu acho que tem um pouco de ingratidão do Alisson estar fazendo isso, tá? Aí, claro que eu estou falando do que a gente tem de informação até agora, tá? Eu não estou falando da parte dele. Caso ele queira falar alguma coisa, tudo, pode procurar aí, tem a mídia aí Alternativa São Paulina, né? Tem o pessoal da Rádio Futimais, tem o Alexandre Vieira também, que deixou as portas abertas, claro. Tem um pouco de seguidores, mas também a gente está aqui de portas abertas, né? Para que o Alisson fale a versão dele, né? Mas o fato é que, nesse momento, do que a gente tem de informação, do que foi passado para a gente, para a mídia, parece que o Alisson tem feito muito. Tem sido, na realidade, uma pessoa ingrata, né, com o São Paulo, né? A gente entende que às vezes o cara tá um pouco insatisfeito porque não joga, porque quer jogar, quer estar em atividade, né? A gente entende isso. Mas o fato é que é o seguinte: se o cara tá insatisfeito, o cara não tá jogando, o cara precisa o quê? Buscar o seu espaço, né? O cara precisa buscar o seu espaço.
né? Ah, não joguei, fui importante com o Crespo não, com o Dorival, com o Zubeldia, mas com o Crespo não tenho venho jogando. Ele foi titular no último jogo, né? Por que, que ele não busca o espaço dele, né? Essa é a pergunta, né? A gente tem informação aí que o Crespo mesmo e a comissão falou para ele que ele seria pouco utilizado, que ele teria uma certa. Tinha jogo que ele ia entrar como titular, tinha jogo que ele ia pro banco, tem jogo que ele não seria nem relacionado, e ele quer ser importante. Mas se ele quer ser importante, ele tem que demonstrar em campo que ele é importante para o clube. Não simplesmente buscar novos ares. Ah, não, vou buscar novos ares porque com o Dorival eu acho que eu vou ter cadeira cativa ou coisa assim. Não sei se esse é o pensamento dele, né? O Dorival, de fato, gosta do atleta, né? Isso a gente sabe. Mas, gente, se ele tá no São Paulo, agora ele vai trocar por um rival, entendeu? Sabe? É um negócio que eu acho que me deixou muito chateado com o Alisson, tá? Com relação a isso. Não, ele não é, para mim não é ídolo, tal, tudo, mas é um cara que deixou. A gente tinha um pouco de. Acho que a torcida São Paulo tem um pouco de apreço por tudo que ele viveu dentro do São Paulo, né? E ele tá saindo assim com um rival, é chato. Entendeu? É uma situação meio desagradável. Não sei nem o que pensar, mas assim, Alisson, sinceramente, essa sua atitude e para onde você está indo não é o que a torcida São Paulina gostaria, né? Você poderia ir para qualquer outro clube, né, de fora de São Paulo. Eu acho que o São Paulo não ia ficar chateado com você. Agora, indo para um rival direto, como Corinthians, Palmeiras, Santos, é um negócio assim surreal. E aí fica aí, você que é experiente, fica aí a atitude do Marcos Antônio, que foi procurado pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo, oferecendo o dobro do salário. E o cara nada se abalou. Muito pelo contrário, ele falou assim: vocês querem me contratar? Beleza, fala com o São Paulo. Se o São Paulo me vender, tudo bem, eu topo. Se o São Paulo não me vender, eu vou estar aqui feliz do mesmo jeito. Agora não, tá afastado, fez uma pressãozinha para sair, agora tá afastado. Entendeu? Vai ser negociado? Do que a gente tem de informação, o Corinthians mandou uma proposta, São Paulo, né? Uma proposta de empréstimo de 1 milhão com opção de compra, né? E esse 1 milhão aí pelo empréstimo seria diluído durante os meses. E o São Paulo fez uma contraproposta, né? Que fosse igual. Foi o seguinte: 1,5 milhão pelo empréstimo, parcelado mensalmente até em 11 vezes até dezembro, tá? Com opção de compra a partir do desempenho. Metas ainda estão sendo conversadas. Isso é a informação do Alexander Vieira, tá? Algo em torno de 50% dos jogos. O valor final também está sendo alinhado, o valor final. Mas deve ser cerca de mais 1,5 milhão de reais, alguma coisa assim tipo. Os salários são integralmente pagos pelo Corinthians, e aí ainda tem um adendo, né? Que é 2 milhões caso ele venha jogar contra o São Paulo. Então tem essa multa ainda, né? Essa é a informação do Alexandre Vieira, tá? Agora sim, essa é a proposta que o Corinthians mandou, entendeu? E aí, na minha opinião, o que o Alisson deveria ter feito com o experiente, que é o seguinte: fala assim, ó, Corinthians, vocês querem? Dorival, você quer que eu vá? Beleza. Fala com o São Paulo. Se o São Paulo me liberar, beleza, eu vou. Se o São Paulo não me liberar, também eu não vou. Eu tô feliz aqui, eu vou ficar aqui. Entendeu? Ou buscar outro clube que não seja um rival. Né? Não, comentem o que vocês acham. Essa é a minha opinião e essa é a minha visão sobre o negócio do Ares. Tá? Agora vamos falar aí sobre o Julian Fernandes, né? Julian Fernandes, né? Até ontem não tinha nenhuma proposta pelo Julian Fernandes, né? Porém, a informação que nós temos, tá? Referente à questão da proposta que foi enviada ao New York City, né, da MLS, pelo Julian Fernandes, tá? É o seguinte, até o André não falou, o pessoal, o Alexander Vieira comentou, também falou, deu informação também sobre essa questão, tá? É que o seguinte, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo mais opção de compra do Julian Fernandes, né, para o New York City. É a mesma proposta que o próprio Rosário Central mandou para o argentino. Então o São Paulo está em disputa com o Rosário Central, né? Importante dizer, o Rosário Central hoje está na Libertadores, o São Paulo não está na Libertadores, né? O próprio Ávila que o São Paulo tentou contratar optou pelo Rosário Central justamente não só por isso, mas também para jogar com o Di Maria, que está no Rosário, né? O próprio o William Fernandes também pode ser que tenha um convencimento aí do ídolo argentino, né? Enfim, então vamos ver como que vai ser essa questão, né? Se o William Fernandes vai optar por jogar no São Paulo ou no Rosário Central. Vamos aguardar. Agora vamos falar um pouco sobre a questão é, da votação do impeachment, tá? Que vai para os sócios, né? Bom, só contextualizando, tá? O Júlio Casares está afastado do cargo por conta que os conselheiros votaram, 188 conselheiros votaram sim pelo impeachment, tá?
E nesse sentido, tá, gente? Só para contextualizar. Nesse sentido, o próprio Júlio Casares, tá? Fica afastado durante um tempo. E aí o senhor Outen Ares tem que convocar, né, a votação dos sócios, né? Dos sócios do clube. E aí, olha só a intenção do que a gente recebeu aí do Alexander Vieira, né? Corriam que nos bastidores do São Paulo a informação sobre uma articulação envolvendo tanto o Júlio Casares como o Outen Aires e o Dedé, tá? Com o objetivo de tentar reverter o resultado da Assembleia Geral dos Sócios, que ia decidir, em última instância, sobre o processo de impeachment, se o Casares ia ou não ia ser empichado. E entre nessas questões ventiladas ali dentro dos bastidores, tinha a possibilidade da Assembleia ser marcada no período do Carnaval, tá? E aí poderia ser que impactasse diretamente a questão dos sócios, dos associados, tá? Então, depois que saiu essa informação, inclusive eu postei lá na minha rede social, tá? Sobre isso, o que aconteceu? O Valentim Furlan soltou uma informação que foi dita até pelo senhor Outen Aires, do passado para ele, que não seria ali no carnaval, que não faria sentido, tá? Que seria mais ou menos lá para o início de fevereiro, essa votação, porque aí os sócios iam estar lá. Então, ou seja, ele jogou uma data lá para o Alexander, jogando ali uma possível, né? O pessoal começou a ventilar essa situação, e aí logo em seguida ele já modificou, porque viu que ia pegar mal, a galera começou a postar, a galera começou a comentar sobre essa articulação. Então, para você ver como que é o modus operandi dessa diretoria, né, gente? Só para vocês terem uma noção, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente espera de fato que essa votação seja feita enquanto todos os associados estejam presentes, né? Porque é o que a gente espera, tá bom? Basicamente o vídeo é isso, tá? A gente acho que passou por todas as informações, tá bom, gente? Novidades, a gente volta para falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu sou o Papo Bravo Tricolor, tá? O Edu Barros. Faço parte agora da Full Rádio Mais, do canal Papo Bravo Tricolor. Vai continuar os vídeos normal, tá bom? E novidades, a gente volta aqui para falar. A gente amanhã vai estar indo aí, amanhã, né? No caso aí, hoje que eu vou estar postando o vídeo, eu vou estar indo lá no Morumbis para ver o jogo lá da Portuguesa, São Paulo e Portuguesa, né? E também vou também tentar ir no jogo da Copinha, tá bom? Na quinta-feira. Mas aí a gente vai se falando aí conforme vai passando o dia, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.